Isso. Então você tira resultados que não dependem da distância, por exemplo, é literalmente instantâneo. Isso. Aí, bom, você exige que o outro gauge, por exemplo, você pega o gauge de Lorentz, por exemplo. Eu não sei se você pode pegar ele para eletromagnetismo clássico. Pode. Então você vai tirar outro potencial, outra configuração. Então você vai calcular campos e, enfim, resultados físicos com aquilo. Você pode exigir que o gauge de Coulomb e o gauge de Lorentz te retornem resultados idênticos? Sim, claro. Por exemplo, se você for Campos elétricos, não potenciais, mas campos elétricos. Os campos, você mostra que os campos são iguais. Quer dizer, eu diria que sim. Você está escolhendo, porque o campo é uma grandeza invariante de gauge no eletromagnetismo. Então você tem que mostrar que os campos são iguais. Tem certas grandezas que não são invariantes de gauge, mas assim, o campo dele, você teria que mostrar que eles são realmente iguais. Tá? Toda entidade que invariante de gauge, campo, seção de choque, Sim. então é uma coisa, né? É uma lei geral. Sim. O tamanho da Lagrangiana que a gente aqui pode mexer, né? Você pode ter mais termos ou menos termos. Mas as entidades sem invariante de gauge, elas têm que... Porque esse é um problema que, na verdade, eu acho que esse é um problema que não foi provado até hoje. Então, se você considerar a teoria de Young-Mills mesmo, Young-Mills, né? Completa, né? Perturbativa e não perturbativamente, mostrar que a matriz S é invariante de gauge, eu acho que ainda é um problema que não foi 100% definido, porque ainda tem toda a discussão do infravermelho, né? Tem toda a discussão do infravermelho, cancela, quer dizer, essa discussão é uma discussão que ainda existe na literatura. Então, se a gente quiser olhar, sobretudo, a teoria de Young-Mills no regime infravermelho, que é o regime de grandes distâncias, é o regime confinante, né? Não é o regime assintoticamente livre, mas é o regime que um confinamento é dominante, tem muita coisa que ainda não foi provada. A teoria de Young-Mills tem, eu acho que, pelo menos dois problemas, assim, que são problemas do milênio, né? Que é a geração do Gap, né? A geração do Gap em teoria de Young-Mills, aí tem um outro problema lá também. Então, tem coisas assim que não são triviais. Quer dizer, eu diria que a discussão do gate fix é uma coisa que a gente, para efeito assim, de cálculo perturbativo, a gente banaliza a discussão, mas a discussão é bem mais completa, né? Bem mais complexa. Né? Nessa teoria, esse share, que não vem perturbativo, o pessoal perturbativo tem uma lei de acomodação. Isso, por exemplo, tem uma lei de menor esforço. Mas esse pessoal tem daí, e a gente empaca também, porque nós somos delicados. Nós somos delicados. Por exemplo, isso que eu falei, por exemplo, se fosse você lá no meio da Amazônia, mandar para o que queria, olha, estou fazendo isso aqui, o cara diz, pô, cara, você não sabe o que é simetria, o que é partícula, e ele dá uma lição do moral. Não pega lá do cacique Juruna. Você também ainda a lição de moral. Não, certo. E é um assunto delicado. Não, sem dúvida. Eu já vi paper, assim, em supersimetria. Essa discussão foi muito, assim, foi muito acentuada, a escolha do gauge de supersimetria. Que, cara, teve uma época que andou saindo paper errado de escolha de gauge. Que aí o cara misturava a simetria de gauge com a supersimetria e começou a fazer a escolha de gauge errado. Então tinha muito paper que saiu errado por escolha de gauge inapropriada. Não é que a escolha de gauge fosse inapropriada, mas estava errada. O que o cara dizia que era um gauge fixing estava longe de ser um gauge fixing. Então essa discussão não é trivial. Supergravidade, essa discussão é bem complicada. Por causa das não linearidades. Bom, então a gente resolveu o problema eliminando esse termo misto e eliminando esse termo misto. Agora eu tenho o problema no AMI3 e tenho o problema aqui no DMI. Então, aqui, ó, a linha AMI3 ele se mixa com o Q3 e o DMI se mixa com o Q3 também. Então eu faço a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu vou escolho o gauge fixing ali, por exemplo, posso escolher um 1 sobre, eu já chamei de lambda, posso chamar isso aqui de 1 sobre eta, né? E aí faço aqui DMI AMI3 menos eta, esse cara aqui é qual? Então é real bloco no meio aqui, né? Então, menos eta G V 3. Então esse termo aqui ele fixa o gauge, né?
Então ele vai produzir o MiM3 ao quadrado, depois o termo misto que ele vai produzir vai ser menos GV, né? O eta se cancela, e então tá, menos 2GV está certo, é menos GV que 3 de MiM3. Então esse termo aqui cancela esse termo aqui. E aí eu gero também um termo que vai ser uma contribuição tipo massa para o M3. Aqui a gente podia até fazer o seguinte, melhor, né? A gente pode, na verdade, juntar o DMI-M3 com o DMI-DMI. É isso? A gente podia fazer isso aqui, aí fazer um gate fixo único, tá? Isso, exatamente. Aqui, esse aqui 3, olha, está respondendo a esses dois ao mesmo tempo, né? Quer dizer, só que, pois é, aqui eu vou estar fixando o gauge 1, né? Esse cara aqui, ele é do 1. Então, esse aqui 3 aqui, ele não responde à simetria de gauge do 1. Esse cara aqui responde à simetria de gauge do SO2. Isso aqui, então, esse termo aqui, ele responde à simetria de gauge do SO2. Esse cara aqui não, esse aqui, do ponto de vista, desculpa, ele também transforma 1, porque o campo de Higgs, né, claro, ele tem simetria o 1 também, então eu posso ver como é que esse aqui 3 se transforma sobre a simetria 1. Então eu posso escolher, quando eu fixar o DN3 por aqui, então eu já não posso mais fixar por aqui, eu vou escolher o Q3. Então eu tenho que escolher o Q3 para ou mexer com um ou com o outro. Então a melhor coisa é juntar esses dois termos num só. Eu poderia fazer isso aqui, ó. G, Q3, boto G em evidência, boto V em evidência. Então vamos ter assim, ó. V Q3. Aí eu vou ter G, DMI, 3, menos G', DMI, DMI. Então eu tenho esse termo misto aqui. Então, o ideal seria eu pegar isso aqui, G, DMI, AM3, menos G', DMI, e aí agora eu vou produzir esse termo aqui. Então, eu quero que isso aqui vai estar multiplicando menos V que 3 ao quadrado. Boto aqui eu chamei de 2 vou chamar aqui 1 sobre 2 rho. E aqui eu boto menos um pouco V. Então, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vou produzir esse termo ao quadrado. Aí, vou produzir aqui 2, vai cancelar esse 2, menos ρ V que 3. Esse ρ vai cancelar esse 8, eu vou produzir menos V que 3 vezes isso aqui. Então, isso aqui elimina esse termo e também introduz esse termo de massa aqui. Então, eu posso fazer um gate fixing que elimine todos esses termos mistos aqui. Então, eu não estou eliminando os Qs, eu estou eliminando os termos mistos. É isso que é o gauge RC. O gauge RC ele não elimina os bósons de Goldstone, ele deixa os bósons de Goldstone continuarem, mas elimina os termos mistos, e aí, com isso, ele gera termos de pseudomassa para os bósons de Goldstone. Mas essas massas todas vão depender do gate fixing. Vai sobrar um lambda aqui, vai sobrar um eta aqui e vai sobrar um rho aqui. Então, você usa os dois? Então, esse oi? Eta e o rho? Oi? Você inclui os dois? Inclui, então, esse. Inclui os três, porque esse aqui mata esses dois termos. Sim. Esse aqui, perdão, esse aqui, na realidade, escolha, perdão, escolho esse aqui, perdão, esse aqui, escolho esse aqui, não importa, eu escolho esse porque o Q3 ele se acopla diretamente com esses dois, então eu escolho um gauge fixo só. O que é importante é que eu elimino os termos cruzados. Então isso que é a escolha do gauge a questão toda é garantir que isso é um gauge, como você falou. Isso. Garantir que isso é um bom gauge fixo, exatamente. O pessoal, isso aí foi o que? É chamado gauge, realmente sim. Na literatura se chama gauge renormalizável, gauge de Toffler. Pode ser que tenha esse período. Eu posso dar uma checadinha lá nos trabalhos. O que eu assino no meu é porque ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Não, mas na verdade é um prêmio Nobel por eles mostrarem a questão dele na literatura. Que ele ganhou, estou falando que eu sei. Ele ganhou o prêmio Nobel pela literatura fraca. Ele mandou o prêmio Nobel por muito da aula. Ele
Foi pro Bell, né? Mas eles ganharam, a contribuição que deu a eles o prêmio Nobel foi mostrar que como eles criaram um esquema de cálculo perturbativo em teoria de Gauge. Eles mostraram que não foi a regularização dimensional, não foi pela regularização, estou dando minha opinião, sei. Não foi pela regularização, foi pelo esquema que eles montaram, porque eles montaram e fizeram estudar as identidades de Walsh, Norman Taylor, mostraram a renormalizabilidade das teorias com quebra espontânea da simetria. Isso foi importante. No fundo, eles deram sentido à teoria de Salant-Schweiner. Eles mostraram que uma teoria de Gauge, mesmo com quebra espontânea da simetria, ela é renormalizável. Eles mostraram, primeiro, a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills. Isso aí foi o trabalho fundamental deles. Mostraram que as teorias de Young-Mills realmente são renormalizáveis e mostraram que a quebra espontânea da simetria não alterava a renormalizabilidade. Que eu sei que o prêmio Nobel, aquelas duas linhas que o comitê emite, que o trabalho deles, quer dizer, a contribuição deles foi mostrar que as teorias de Young-Mills eram calculáveis, ou seja, você pode fazer cálculos de grandezas físicas em teorias de Young-Mills. Não foi assim ligada elétrica? Não tinha não. Eu que tinha. Vamos tentar levantar, a gente entra lá no ano dele, o prêmio Nobel deles acho que foi em 99, né? Foi em 99, 2004 foi QCD e 2008 eu me lembro da notícia, depois assim, é ligada ao modelo padrão. Isso, não, ligada ao modelo padrão, exatamente. Eles mostraram isso, que a contribuição deles... A contribuição ao modelo padrão deles foi justamente isso aqui, né? Não é possível, não, acho que... quer dizer, faz parte, isso aí, um Gauge RC, eles mostram que, sem dúvida, eles mostram que quebrando a simetria espontaneamente você não perde a renormalizabilidade. O Gauge RC, justamente, ele evidencia isso. Você quebrou a simetria, mas você ainda está você mostra que não perdeu a renormalizabilidade. E se você olhar no Gauge unitário, a renormalizabilidade é perdida de uma forma manifesta. Aparentemente você perdeu a renormalizabilidade, mas o que eles mostram é que não, no Gauge RC você tem a renormalizabilidade. Então, quer dizer, tem um Gauge onde você vê a renormalizabilidade de uma forma evidente. Então, só para finalizar um pouco essa discussão, quer dizer, a ideia do Gauge RC, quer dizer, o mecanismo que está por trás aqui do Gauge RC é o mecanismo de mostrar que nós podemos trabalhar, não precisamos eliminar o bóson de Boltzmann, a gente mantém o bóson de Boltzmann e o que a gente elimina são os termos que fazem o mix, né, entre a parte divergente e o campo de Leite, né, o que a gente elimina é isso aqui, dmi, ami, vezes, né, o bóson de Boltzmann, a gente elimina esse termo. E aí a gente tem um modelo em que os bósons de Boltzmann eles se propagam, então eles se propagam e tem massas, né, se propagam e tem massas, são massas não físicas, são massas dependentes do parâmetro de Gauge. Essas massas dependem do parâmetro de Gauge, do parâmetro de Gauge fixo, né? Depende do alfa, parâmetro de Gauge fixo. Então, mas eles estão lá. Então a gente trabalha, quer dizer, a ideia do Gauge RC é essa, é manter, não jogar fora a gente não trunca esses graus de liberdade, eles estão lá, sob a forma não física. Mas a gente elimina esse termo, essa é a ideia do Gauge RC. No curso, um desses cursos que eu veio, não sei se foi 2009 ou 2010, eu faço isso bastante a detalhe no caso abeliano, que é mais simples, mas dá para a gente ver todos os detalhes. Então, tem lá. Mas, para efeito aqui de nossa compreensão, o mecanismo que está em jogo é esse, é simples. Isso foi falado. Eu vi nessa coisa da renormalizabilidade, você tem massa, quando você botou massa numa lagrada, primeiro você consegue botar massa. Quando você botou massa, porque é instantânea, por Stuckelberg, por botar mais campos, você botou massa. Aí vem a questão da renormalizabilidade. Eu vi 3 histórias aí. Eu queria que você complementasse. Uma, a história daquele. Aquele que a gente sempre trabalhava. Boer, né? Foi em 1973, 70. Que ele fazia quando tinha que ter uma corrente conservada para poder tornar a teoria renormalizada. Ele deu só para falar para os meninos, esse resultado. Boer, ele mostrava que se você tem o campo de Broca, nós já vimos nos cursos, tem um propagador ruim, que aqui tem
propagador cair sobre M2. Então, ele não é renormalizável por power counting. Então, essa que é a ideia desse trabalho do Bower. A gente tem um campo abeliano, tipo Broca, mas ele mostra que se você acoplar o campo de Broca com correntes conservadas, você tem uma teoria renormalizável. Isso no caso abeliano. A questão é, no caso não abeliano, Broca não abeliano, mesmo acoplado com corrente conservada, não dá renormalizabilidade. Esse foi o trabalho do Bower. No fundo, ele tinha um problema no propagador. O propagador era Gemini, né? Menos Cami sobre M2. E esse Cami sobre M2, ele fazia problema na hora do power count, inquieta, você via que ali estava a questão. Daí quando entrava com a corrente conservada, você acoplava. Daí vem esse tipo de visão, que você já está botando massa para quebra espontânea, e como você mostrou aqui, você pode ter a quebra espontânea e preservar a fenomenalidade. Eu colocaria nesse setor uma outra maneira de botar a fenomenalidade, de botar massa botando mais campos no mesmo grupo. E daí você consegue também ter propagador que já não é mais Cami sobre M2, e você tem power count legal, e você começa a ter as coisas legais, entende assim? E você então consegue botar massa e renormalizar. É uma outra maneira de colocar a coisa. Isso é o que está na tese do Shaw. Então o que eu enxergo são esses três momentos que eu quero de botar. A questão não é só botar massa. É botar massa, renormalizável e unitário, certo? Né? Mas renormalizável é o que ele está falando aqui, que está tudo entende assim? Eu acho que você. Porque, olha, das muitas opiniões que a gente vê sobre eles, eu sempre guardo de uma pessoa, não pega o que você me mandou, você e daí ele fez uma ideia sobre o LHC, o que aconteceu no LHC. E ele dizendo que Higgs ia acontecer. E ele disse, o problema do Higgs, se ele não acontecer, é que ele tem muita coisa assim, como você vai criar uma teoria consistente? Claro, ele usou não que o Higgs tenha uma grande igual a MC2, uma coisa assim grande, é a consistência que você obteve. Isso, e esse gauge aqui é uma demonstração de você ter uma quebra espontânea e consistente. A gente trabalhou em curso QV, quando a gente trabalhou no curso QV, o que a gente mostrava lá, né, é que quando você tem bósons vetoriais massivos, spin 1 massivo, eles têm, claro, então eles podem ser polarizados longitudinalmente. Se você estuda a seção de choque, de espalhamento de bósons vetoriais massivos longitudinalmente polarizados, o que você vê é uma quebra da unitaridade. A seção de choque, ela não respeita os chamados limites bounds de unitariedade que uma teoria unitária tem que ter, ela quebra. Aí a gente sempre discute isso no curso. Sempre que uma teoria de campo ela quebrar a unitariedade, isso deve estar mostrando o quê? Que ela dá algum grau de liberdade foi truncado. Porque uma teoria de campo, quando ela é completa, a unitariedade, todos os campos estão lá, significa que você, na verdade, o que significa uma matriz unitária? Significa que você está fazendo uma soma sobre todos os elementos da matriz. Porque quando uma matriz é unitária, S dagger S é igual a identidade. Então isso significa que S dagger I M S M J tem que ser igual a delta de J. Ou seja, S M I star, né? S M I star S M J. Isso, claro, somando todos os M. Então isso aqui é a unitariedade. Se eu agora tenho uma matriz e se essa matriz é M por N, então eu só tenho que somar M que vai de quanto é M. Se eu somo esse M até um número N que é menor do que N, isso aqui é diferente. Eu não vou ver a unitariedade. Por quê? Está faltando, não estou somando sobre todas as linhas, todas as colunas e todas as linhas. Eu trunquei a minha soma. Então, isso viola a unitariedade, porque eu estou somando só uma parte das linhas e das colunas. Numa teoria de campos é a mesma coisa. Suprimir linha e coluna é suprimir partícula. Então, se você tem uma teoria que viola a unitariedade, talvez seja porque você não conhece todas as partículas que aquela teoria tem, você não está somando sobre as que você colocou simbolinho também.
A gente não está somando sobre todas as partículas que a gente tem. Então, por exemplo, nesse caso aí que a gente está falando, o bóson de Higgs é importante por isso. Se você tem uma teoria de campos com bósons vetoriais massivos e você vai estudar a seção de choque dos bósons massivos longitudinalmente polarizados, você vê que a seção de choque ela viola bounds que a unitariedade impõe. Então isso significa que talvez uma teoria com bósons vetoriais massivos ela precisa de mais alguma coisa para restaurar a unitariedade. E é o que a gente entende é que precisam aparecer escalares. Então uma teoria com bósons vetoriais massivos puros, ela precisa de escalares para poder restaurar a unitariedade. Então, é uma das maneiras de você ver por que realmente o bóson de Higgs deve aparecer. Se o modelo padrão se propõe a ser unitário, não adianta você só ter bóson vetorial massivo. Bóson vetorial massivo precisa de uma certa hora, ele precisa do escalar para restaurar a unitariedade. Então, a gente entende que uma teoria com bóson vetorial massivo, ela deve ser parte de uma teoria mais completa, onde existam também escalares. Essa que é a filosofia do trabalho. Então, o bóson de Higgs ele não é só importante, como você está levantando, para gerar massa. Aí, nesse caso, sim, ele é usado para gerar massa e, ao mesmo tempo, restaurar a unitariedade. Mas uma teoria só, nós estudamos, inclusive, que trabalho lá do Li Yang, de 63, né? Uma eletrodinâmica com bósons vetoriais massivos carregados. O problema dela ali é a violação da unitariedade, da renormalizabilidade. A gente entendia que uma teoria com bósons vetoriais massivos carregados, com interação eletromagnética, ela tem que ser parte de uma teoria mais completa. E aí a gente entendia que a necessidade dos escalares, eu acho que é um pouco por isso que talvez o cara estivesse argumentando. Então o bóson de Higgs não é só gerar massa, ele é restaurar a unitariedade. Então, se você fala, eu tenho uma teoria com bósons vetoriais massivos, eu tenho termos de unitariedade. E aí você tem que ver, como é que eu vou reconstituir a unitariedade? Escalar é uma saída. É a saída, vamos dizer, mais minimalista que a gente tem. De repente você pode introduzir férmions, com outro tipo de acoplamento, mas de alguma maneira, uma teoria com bósons vetoriais massivos, ela precisa de mais campo companheiro para ela ser unitária. Ela sozinha não se eu acho que dizer que é importante esse teu curso que ele está discutindo, né? Tem algo Higgs, tem outra coisa, né? A minha, porque eu tenho gente, você pode dizer, o Higgs é aquele éter ou é a partícula Deus, então, quer dizer, tem dois extremos que dão para ele, né? Eu acho que do pouco que a gente acaba compreendendo, eu acho que existe uma questão de consistência que o Higgs trouxe, assim, que ele entrou na consistência, ele trouxe consistência. E eu acho que isso, pelo menos tecnicamente, foi uma coisa que fez ele passar à frente. Né? De alguma maneira tem que ter um escalar lá, não, pessoal, vamos fazer um... A pergunta que tem em física é, digamos, a física ela deve ser entendida a partir de grandes princípios, ou a física é uma ciência técnica, né? Que você tem que mostrar consistência. Bom, bolinho sem glúten de arroz, pode comer. Não é salgado, não é doce. Porque, vou dizer, é difícil você sair da física e não admitir que a física vem de grandes princípios. Porque a física é uma ciência da natureza, né? Quer dizer, é um grande princípio da natureza. Né? Quando você fala em Deus, é um Deus, tá? Então você tem que ter um grande princípio. Alguma coisa desse tipo tem que ser. Pega aí, Norte de casa. Tá bom? Um bolinho da roça, um bolinho de arroz, assim, para tomar com café de tarde. Tá bom. Vou fazer minha simplesinha. Bom, né? De arroz? Põe farinha de arroz. Vai pegar o glúten. Os horríveis, eles vão procurar o Higgs até o fim do mundo, né? É natural isso, né? E sempre cada vez mais disser que não tem um grande princípio. Agora, como tirar a consistência? A consistência é uma coisa forte, né? O problema de gravitação, acho que vamos dizer, a física, o profissional da física trabalha muito mais com a consistência da física do que com os grandes princípios.
até poucos trabalham com grandes princípios. Agora, vamos dizer, eu acho que a quebra espontânea foi uma das primeiras vezes que começou a se trabalhar com consistência. O que é consistência numa teoria de Gage? Depois veio a supersimetria. Acho que o grande valor da supersimetria é mais do que existe ou não existe. Ela discutiu muito, todas as coisas de teoria de campo, de meandros, de consistência. São ingredientes, né? Sim, que eu acho que pode acabar, deixa aí, licença. Pode acabar, gente, pode acabar mesmo porque segunda-feira eu volto mais de casa. Eu acho que a teoria eletrofrágil é boa por isso, porque é um dos melhores laboratórios da teoria quântica. Você aprende, dentro da teoria eletrofrágil tem tudo, né? Tem toda a discussão do que é, tem toda a discussão da quebra da espontânea da simetria, que a simetria tem uma nova fase, tem a discussão do que é campo físico, né? Essa discussão que a gente vai falar depois da matriz de violação do CP, Kobayashi Pascal, altos estados de Gage, altos estados de massa. Ela tem muitos mecanismos assim, de você entender realmente o que é construir uma teoria quântica de campo. Ela é muito mais, nesse sentido, é mais completa do que a QCD. Porque a QCD, ela não tem quebra espontânea, tem confinamento, que é uma outra coisa, é complicado também. Mas em termos de mecanismos, né, ele é mais simples. A teoria de quebra espontânea de simetria tem muitas detalhes. O problema é que tem lá o autoacoplamento e tudo bem, mas eu acho que a teoria eletrofrágil é mais rica em termos de compreensão do que é realmente uma teoria quântica de campos, o que significam os parâmetros que estão no Lagrangiano, daqueles parâmetros que estão ali, quantos são realmente parâmetros que tem no sentido físico, quantos podem ser eliminados, quantos são supérfluos. Eu acho que ela ensina muito para a gente assim, a organizar uma física a partir de um Lagrangiano muito grande. Ver o que realmente é fisicamente mensurável. Eu acho que é um grande exercício. E tem toda essa ideia da quebra espontânea da simetria, quer dizer, então tem mecanismos auxiliares aí dentro. Né? Eu acho que é um bom laboratório. Uma coisa que eu vou jogar mais um sim também, obrigado. Essa coisa a nossa geração, ela aprendeu as coisas aí como Abrams and Lee. E é gozado daquele estudo literal que a gente fazia, do Abrams and Lee, e até um mínimo de comparação que a gente começa, sempre se esforçou para ter, né? Assim, e essa coisa que estava botando gate fix, né? Abrams and Lee, o estudo literal da gente era cancela, fez a conta direito, né? Mas ele nunca tinha poder da discussão, né? E de repente, todo esse pessoal que foi fazer as super teorias, como supersimetria, né? Eles se viram diante de ter a arte do gate fix, né? Isso é uma coisa que não é simples, não. Então, quer dizer, a quebra da unitariedade, né, nas teorias massivas, ela dá uma motivação muito grande que a gente tem. Não sei como é que você viria para o dia se colocasse 3 elementos: partícula Deus, o Éter de Aristóteles, ou consistência. Eu diria consistência. Para mim, o Higgs, ele ajuda, ele é vamos dizer assim, ele é um elemento que te mostra que, para ter consistência, ele é um indicador de que a teoria é mais completa do que simplesmente ter férmions de matéria e bósons vetoriais intermediários. Ele precisa aparecer para fechar essa consistência e ele pode ser um indicativo de que essa teoria parte de uma coisa mais ampla. A gente vê uma teoria truncada, a gente vê quarks elétricas interagindo, trocando bósons vetoriais, né, que foram detectados, que o fóton, Z0, W+, W-, mas isso aí é a parte visível de algum sistema mais completo. E aí o Higgs entra e talvez não seja o Higgs o único, talvez haja mais coisas ainda. É porque as teorias de Young-Bill, né,
pelo que a gente entende hoje, elas são um recorte muito independente de uma física mais fundamental. A teoria de Young Mills sozinha, ela consegue ser fenomenalizada e unitária. Então, parece que ela não tem mais nada comum. Parece que não existe vida além de Young Mills. Mas quando você vai olhar a gravitação, você vê que a gravitação diz que existe vida além de Young Mills. Você precisa de mais coisas. Eu acho que o problema da teoria de Young Mills é que ela parece que ela forma um sistema fechado. Então, não parece que ela deve ser o recorte de alguma coisa mais completa. Porque quando você pega a gravitação, você vê que a gravitação você nunca consegue recortar ela completamente. Ela tem sempre alguma coisa que fica de fora. Normalizabilidade, unitariedade, pode ser até a causalidade. Então, tem sempre alguma coisa na renormalização que diz que ela deve estar ligada a alguma coisa mais ampla. Em Young Mills, não. Você consegue, de uma certa maneira, construir uma teoria de Young Mills que se fecha em si só. Então, eu acho que esse que é o problema aqui. A teoria de Young Mills não deixa ver muito, mas eu acho que o Higgs ele é uma indicação de que tem física além de Young Mills, né? E ele deve ser ele precisa entrar. Isso é uma meditação interessante, sabe? Eu queria esse caminho, assim, sabe? Sei. Eu acho que o Higgs, ele eu não sei se você se mais participa de Deus. Não, isso não. Isso é mais brincadeirinha mesmo. A tua do Pedro fosse maravilhoso. Eu tenho muita cara ele tem cara de monge, olha só a cara de monge que ele tem. Monge surfista. Na bola de neve. Mas, digamos, eu acho que o Higgs ele é uma indicação do podia se usar mais coisa dele que meu. E aí que eu acho que vem um pouco essa questão de botar ele em campo. Sei. Sabe? A simetria, como a gente já discutiu com o Spinoza, a simetria sempre é mais rica do que a gente pensa. A gente vive muito assim naquele cara que dizia, como é que era aquele cara que tinha que o número de comida aumentava a população. Isso é, eu acho que Malthus, isso. Né? A gente vive sempre numa lei de Malthus, fixando as coisas. E de repente você viu que a própria simetria, ela pode fazer muito mais do que mata. O termo de Lagrange, a simetria é uma coisa que está sempre a ser pensada. Você deve estar sempre meditando aberto sobre o que é uma simetria. Entendeu? Assim, e o Higgs, talvez ele está querendo dizer, olha, a simetria, no caso de Higgs, tem mais coisas. Entendeu? Você pode fazer com a simetria. Você não precisa, eu entrei aqui e estou na festa. Entende assim, mas não sou único. Então, eu acho que isso é uma boa meditação. Sabe, uma meditação. Essa que eu sigo também, sabe? Eu percebo isso também. O Higgs, porque a gente está sempre tentando construir teorias, né, que vão se completando cada vez mais. E Young Mills é muito interessante, porque Young Mills é uma teoria muito completa, né? Mas aí, se você precisa introduzir massas, eu não vejo o Higgs tanto como a coisa da introdução da massa. A questão é, vamos supor que você de alguma maneira introduziu massa numa teoria de Young Mills. Aí o que você tem quando você tem bósons vetoriais massivos? Eles mostram um problema. Bósons vetoriais massivos sozinhos, eles dão um problema. Então você vê que aí você precisa, escalar é muito importante. Então talvez a teoria de Young Mills ela precisa, quer dizer, foi a primeira extensão. Young Mills nasceu sem os escalares, né? Aí você introduz os escalares. Depois, ele pode estar abrindo o caminho. Agora, da onde é que esse escalar sai? A gente sabe que bem, teoricamente, assim, é bem pouco provável, né, a existência de escalares fundamentais. A própria invariância de Lorentz diz que talvez escalares sejam compostos de Fermi. Então, a gente começa a então, esse bóson de Higgs apareceu, então, já estendeu o Young Mills, mas ele pode ser o elo perdido de uma simetria mais ampla. E ele está aqui, mas ele é composto. Mas ele é composto de quê? Com que simetria? Então isso estende um pouquinho mais os domínios de Young Mills. Eu acho que o Higgs ele é uma indicação de que alguns, em termos assim, de brincadeirinha, de que existe vida além de Young Mills. Eu acho que ele traz essa mensagem. Ele é tipo um ETzinho que aparece aqui, tem vida lá fora. Eu acho isso perigoso, essa questão de olhar o Higgs como dando massa para o universo. Eu acho que é uma pretensão muito forte assim, sabe? Não é tão fácil você dar esse pulo assim, da massa. Ninguém dá massa. Você bota um parâmetro, massa mundial. Mas essa pretensão é muito grande para qualquer um. Não, então, vamos lá.
Então, eu vou fazer uma discussãozinha só para finalizar essa questão, ficar claro para vocês e vamos colocar o seguinte. Vamos supor, então, que nós temos uma simetria com só para, o que eu vou fazer uma simetria com local, ilustrando de forma mais explícita dos vídeos unitário e X. Só para deixar isso um pouquinho mais claro, acho que é importante. Depois, na hora de estender o caso abeliano, a gente já falou o que é, mas eu queria mostrar a essência mais clara, que no caso abeliano, as ideias são as mesmas, o cálculo fica mais simples. Então, a nossa ideia é um lagrangiano, então, um campo de gauge, nós fizemos, né? E com o Higgs, né, um campo vetorial, um campo escalar, minimamente acoplado. E aí o nosso famoso potencialzinho, menos o V. Já sabemos, estamos trabalhando, já sabendo que estamos trabalhando na região em que M2 é negativo, há uma quebra espontânea da simetria, então o módulo de φ ao quadrado, a gente vai ter menos, só para ver o valor certinho, menos M2, módulo de φ ao quadrado, menos 4 sobre 4, módulo de φ à quarta, aí derivando menos 2, módulo de φ, menos lambda, módulo de terceira, então tá. Então dá menos 2 M2 sobre lá. Então a gente já sabe que tem aquele famoso mínimo, a gente pode escolher o mínimo, que é V igual a raiz quadrada de menos 2 M2 sobre lá. Né? E aí, sabe que a gente pode então escolher o campo de Higgs, né? Então a gente pode escolher o φ, já sabendo toda a discussão anterior que ele tem um valor esperado não trivial no bar, então eu posso escrever ele como sendo V mais H mais IQ, vamos fazer assim, ou a gente sabe que isso aí, imaginando que esses campos aqui, H e IQ são flutuações, isso aqui pode ser também colocado sobre essa forma. V mais H é a IQ, IQ sobre V. Dessa forma aqui, quando a gente expande isso aqui em primeira ordem, o termo é V mais H, o segundo termo é IQ sobre V, que vai multiplicar o V da IQ, e o outro termo já é uma flutuação. Aquela mesma ideia que nós usamos de trabalhar com o campo escalar na forma padrão, na forma cartesiana ou na forma polar. E aí a gente, no caso do SO2, a gente, em vez de ter uma fase abeliana, a gente tinha uma fase que era de SO2, era de álgebra Vacuum, que tinha o QA sobre V, sigma A sobre 2. É a mesma história. Então, vamos trabalhar com essa parametrização. O que a gente discutir na questão? Então, vamos pensar que a gente vai ter isso. Só acertando aqui, então vamos olhar o setor aqui dos bósons, né? Então, a gente vai fazer a expansão. Vamos pegar só o lagrangiano, então, quadrático. Vamos olhar, então, só o lagrangiano quadrático. Tudo que é quadrático bilinear dos campos. Então, menos 1/4 de F' ao quadrado está lá. Aí depois, aqui a derivada covariante. Então, a derivada covariante é dmi estar menos I G estar ou amigo estar, né? Depois o outro termo, dmi I mais G amigo. Então, o que vai sair de bilinear aqui, né? Esse termo aqui,
dmi φ estar, dmi φ. Então, imaginando que o φ, então isso aqui vai ser, φ estar é V mais H é menos Q. Certo? Então, daqui, quando eu tiver essa derivada, então eu vou ter dmi do V é zero. Então, eu vou ter dmi do H, dmi do φ estar. Dmi do H é a menos Q mais H, a derivada desse aqui sobre V, né? Perdão. Né? Então, eu vou ter mais H, a derivada desse cara aqui. Então, a exponencial, a própria exponencial, e menos I, dmi I sobre V. Então, nós temos esse termo aqui, vezes, o conjugado complexo dele. O complexo dele, então, é dmi H é aqui sobre V mais IH é aqui sobre V dmi aqui sobre V. Só estou fazendo um cálculozinho assim na parte para a gente encerrar. Então, essas fases todas se cancelam, essas fases vão embora, nada a ver. Então, esse termo aqui, dmiH, dmiH. Depois desse termo aqui, vamos ter um termo dmiH e H, que vai embora. Vamos ter esse termo aqui, perdão, esse termo aqui, depois esse termo aqui, dmiH, dmi, esse termo aqui é cúbico, e esse termo aqui, né, se cancela, perdão, esse termo aqui se cancela. Então, vamos ter dmiH, H, dmB, e esse aqui dmiH, e H. Então, daqui sai o dmi φ estar. Dmi φ sai o termo que vai ser mais dmiH ao quadrado. Certo, né? Então, a gente fez isso, né? Acho que a gente fez até assim, V mais H. Vamos fazer, não, vamos botar V mais H sobre raiz de 2. Vamos modificar. Como a gente fez da outra vez. Vamos dizer que o nosso campo aqui diz, então, ele é V mais H sobre raiz de 2 é aí aqui sobre V. Vamos fazer assim. Porque aí isso aqui me dá um H sobre 2. Então vai aparecer aqui mais um meio de dmiH ao quadrado. Tá certo. Deixa eu parar isso aqui. Então foi o termo que veio do, né, dmiH, dmi φ estar, dmi φ estar. Agora vamos ter esse termo aqui. I, G, então vamos ter dmi φ estar, IG, dmi φ estar, a mi φ. Depois, conjugado complexo desse termo, que é esse aqui. Mais o conjugado complexo dele. E depois, vamos ter esse termo aqui, que vai ser mais G2, a mi φ estar. Então, é claro, nesse φ estar, φ, as duas fases se cancelam, então fica V mais H sobre 2. Então, nesse φ estar aqui, fica V mais H sobre 2. Beleza. Ao quadrado. Ao quadrado, isso, perfeito. V mais H sobre 2, não dá nada aqui. Φ estar fica. Não, você 2 para fora. As duas para fora. Esse é raiz de 2 ao quadrado. Obrigado. Certo, V mais raiz de 2 ao quadrado. Esse termo já foi feito, e esses dois aqui estão aqui. Esses cruzados estão aqui. Só trabalhar o termo cruzado, que é o meu complexo conjugado igual. Então, esse termo aqui já veio. Desse termo aqui, vamos ver logo. Ó. Quando eu levar ao quadrado desse termo, vai ter um termo em H, que vai multiplicar, e vai ter um termo em H ao quadrado. Então, o único termo que mantém a bilinearidade é o primeiro termo, é o V2 sobre 2. Vai produzir um V2 sobre 2, a mi. Então, eu vou produzir um termo aqui que vai ser mais meio de G2, V2, a mi. Então, nós estamos nos detendo nos termos bilineares, né, só para poder fazer a comparação do gauge unitário com o gauge RC. Então, está aqui, esse termo aqui já está tomado conta dele, né, o meio de G2, V2, a mi.
Agora, esse termo aqui, então, nós vamos ter isso aqui, então vamos ter I, G. Então, quando eu derivar φ estar, então o primeiro termo é φ mais H sobre raiz de 2. A derivada vai atuar só no H. Então ele vai produzir dmi H sobre raiz de 2. Vezes, vamos botar exponencial de menos I Q sobre V. Isso é a derivada do φ estar. Agora vamos ter que derivar esse carinha aqui. Mais, depois de tudo isso, vezes isso. Mais, então agora quando eu for derivar esse termo, então nós temos mais IG. Aí vai ficar V mais H sobre raiz de 2. Aí eu vou ter que derivar a fase do φ estar. Então vamos produzir menos I sobre V. Então vai produzir aqui mais 1, menos I comigo vai dar 1. E vai trazer o sobre V aqui. E aí vai produzir aqui um dmi Q. E aí a fase fica aqui. É a menos I sobre V. Então esse é esse termo aqui, ó. Dmi φ estar, agora vamos multiplicar todo ele por ami e pelo próprio φ. V mais H sobre raiz de 2 exponencial. Então, claro, isso aqui está multiplicando. Então, é tudo isso aqui vezes isso. Então, claro, a exponencial vai cancelar. Vamos tirar agora os efeitos dela. E vamos tirar daqui só os termos bilineares. Então, por exemplo, esse termo aqui, ele já é linear em H. Então, ele é linear em H. Esse termo aqui, ele tem o ami. Então, isso aqui é quadrado. Então, eu posso pegar o V daqui. Isso aqui está multiplicando. Então, esse termo aqui, ó, é ami V. E esse termo aqui é dmi H. Agora, observe só uma coisa. Esse termo aqui está saindo puramente... Esse termo aqui é puramente imaginário. Esse termo aqui é real. Então, esse produto é puramente imaginário. Quando eu somar o conjugado complexo, ele vai desaparecer, porque esse lagrangiano aqui é isso, mais o conjugado complexo. Então, esse termo aqui é puramente imaginário, vezes esse termo é real, quer dizer, de qualquer maneira, na soma global, esse termo vezes esse desaparece. Então, esse termo aqui não tem nenhum sentido para nós, porque ele é puramente imaginário. Agora, esse termo fica, esse termo é real, na verdade, vai contar duas vezes. Eu estou fazendo esse pedaço está aqui, e eu vou jogar o conjugado complexo dele. Então, como ele é real, vai aparecer duas vezes. Mas aqui, esse termo, então esse termo aqui tem um V dmi Q. Esse termo aqui é linear em Q. Esse termo é linear em V. Então esse vai dar um termo quadrado. Então vamos pegar esse V aqui, porque esse termo aqui, ó, já vai ser quadrático em Q. Então como ele é quadrático, ele vai ter um H, esse pedaço aqui ele vai ter um H e um Q. Então ele é quadrático. Quando eu multiplicar esse aqui, já vai ser um termo cúbico. Ou quando eu multiplicar esse, vai ser um termo quartico. Então, nesse primeiro termo aqui, esse termo aqui nunca vai contar para efeito de lagrangiano quadrático. Porque se aqui é quadrático, aqui já no mínimo é cúbico. Então, só esse primeiro termo conta. Então, vai entrar, do primeiro termo vai entrar o G sobre V vezes V, que dá G, sobre raiz de 2, vezes o dmi Q. Certo? Então, dá G sobre raiz de 2, dmi Q. Esse termo, então, é linear em Q. Vai poder pegar esse termo aqui, que é a mi V. Então, ele é V, então vai ficar GV a mi. Sobre raiz de 2 de novo. Então, vai dar um 2. Certo? Então, só para dizer que eu estou uma besteira, né? Então, esse primeiro termo, ele é linear em Q. Então, ele pode pegar esse, que é o que nós estamos fazendo aqui depois. Esse termo aqui já é quadrático nos campos. Então, esse termo aqui também, ele vai ser cúbico, com introdução do A, ou vai ser quartico, esse termo aqui. Então, esse termo está fora de cogitação. Então, daqui entra o G sobre raiz de 2 dmi Q. G sobre raiz de 2 dmi Q. E aqui entra o ami V sobre raiz de 2. Esse termo aqui, esse já vai ser quadrático em ami e H. E aí, quando multiplicar esse primeiro termo, vai dar cúbico. Então, o único termo quadrático que sai daqui é esse. GV sobre 2, dmi Q ami, ó. A mistura justamente está aqui, ó. Cara da fase, que deveria ser o oposto, lá, com o ami. Então, vai aparecer um termo aqui, mas como eu tenho que somar o conjugado complexo, o 2 vai desaparecer. Então, vai aparecer um termo aqui que é simplesmente mais GV dmi Q ami, que é o
termo justamente incriminado para nós. Então, do setor do Higgs, da parte cinética do Higgs, que sai o termo que acopla o bóson de Goldstone com o campo de Gauge. Tá? Então, a gente já, em princípio, teria esse H, esse AMI aqui. Agora, vamos ver então o termo do potencial. Então, esse termo do potencial fica mais simples. Ele vai ser menos M2, φ star φ, fica V mais H sobre raiz de 2 ao quadrado, então fica M2 sobre 2, V mais H ao quadrado, e esse termo aqui fica menos lambda sobre 4, a mesma coisa, então vai ficar V mais H sobre 2, né, sobre raiz de 2, né, ao quadrado, isso aqui é V, φ star φ, é V mais H sobre raiz de 2 ao quadrado. Só que agora eu vou ter, então vai ficar V mais H ao quadrado sobre 2. Ao quadrado, então vai ficar V mais H quarta sobre 4. Então vai ficar menos V, menos lambda sobre 4, V mais H quarta sobre 4. Tá? Ou sobre lambda sobre 16. Tá? Dá 16 mesmo, né? Porque tem esse 4 daqui, e aqui vai ser o raiz de 2, que vai aparecer a quarta potência. Raiz de 2. Né? Vai aparecer um raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. E aí outro raiz de 2 ao quadrado, que dá 4 vezes 4, 16. Tá certo? Então isso aqui é o que sai do potencial de Higgs. Então as fases desaparecem. Certo? Ah, eu só esquecendo, eu esqueci de colocar aqui. Nós esquecemos de colocar aqui o termo, perdão, aqui quando a gente fez, faltou um terminho aqui, ó. Quando a gente pegou demi φ star, demi φ, a gente esqueceu de botar o termo que sai da fase do que. Quando a gente fez isso aqui, a gente fez assim, ó. Φ star é V mais H sobre raiz de 2 é a menos IQ sobre V. Eu peguei o demi disso, né? Então ficou. Demi disso aqui é zero, então ficou demi de H, não esqueci de um termo, sobre raiz de 2 é a menos IQ sobre V, e agora mais V mais H sobre raiz de 2, a derivada da exponencial. Derivada da exponencial. Vai fingir a exponencial. Depois menos M2 sobre 2. V mais H ao quadrado, menos lambda sobre 16, V mais H, só que eu não esqueci de deixar. Só que eu esqueci de um termo que a gente está vendo, não está tendo propagação para o Qi, nós esquecemos de tirar a derivada, o termo cinético do Qi que sai, na verdade, está aqui também, no termo cinético do Higgs. Então ficou dmi H sobre raiz de 2, estou derivando agora dmi φ star, mais V mais H sobre raiz de 2, a derivada do exponencial, que vai produzir menos I, dmi Qi sobre V é a menos I sobre V. E aí eu vou multiplicar, claro, pelo conjugado complexo dele. Então as fases vão desaparecer. Então, a mesma fase do Jornal. Então, só multiplicar pelo conjugado complexo. dmi H sobre raiz de 2 mais I, V mais H sobre raiz de 2, dmi Qi sobre V. Só para tirar o passe. Então ficou isso aqui. Nós tínhamos feito dmi H, 1 mês de dmi H ao quadrado. Esse termo aqui cancela com esse, mas eu tinha esquecido de fazer esse termo ao quadrado. Menos I com I dá 1. E aí fica V mais H sobre 2, V mais H ao quadrado sobre 2, dmi Qi sobre V, dmi Qi sobre V. Certo? Mas como eu tenho que pegar a coisa quadrática, só vai servir daqui o V2. Então o V2 cancela com o V2 e fica 1 mês de dmi Qi. Então eu tinha esquecido de colocar aqui um termo que é o termo cinético, né? O Qi. Só para inserir aqui que nós tínhamos esquecido. Aqui é mais, né? 1 meio dmi Qi ao quadrado. O campo de Goldstone, no princípio, está se propagando. Então ele entra aqui e depois mais, né? O outro termo aqui. Ficou faltando esse termo. O resto está tudo ok. Então a novidade, né? A gente já sabe, não é tão novidade,
é o mixing do campo da fase, que é o Bóson de Boltzmann, com o campo de Gale. E agora vamos dar uma olhadinha rápida aqui. De qualquer maneira, o que a gente está observando é que não aparece o termo de massa para o Ki, que aqui só vai aparecer para o H. Então, o termo de massa com o Ki desaparece por quê? Porque Ki é que seria o Bóson de Boltzmann. Se nós olhássemos, se não tivesse campo de gauge, ó, não tem a Mi e não tem a Mi, eu teria só o dmi Ki ao quadrado e aqui o termo com H e os termos com H aqui. Então, o campo Ki, se não houvesse a simetria de gauge, se o AMI fosse zero, o campo Ki apareceria sem termo de massa. Ele só teria o termo cinético, mostrando que realmente é um Bóson de Boltzmann. Mas, como a simetria é local, esse Bóson de Boltzmann, ele se mistura com o campo vetorial. E, no setor de Higgs, a simetria não faz se é local ou global, porque o setor de Higgs é invariante local e global, sem precisar do campo de gauge, ele não dá massa para o campo Ki, mostrando que o campo Ki é o que é o campo de Boltzmann. Mas o fato do campo Ki se mixar com o campo vetorial faz com que ele perca o caráter de Boltzmann, nesse sentido. Fazendo esse cálculo aqui também, só o termo quadrático. Então aqui vai dar o V2. Depois aqui vai dar um termo linear. O termo linear a gente vai descartar, porque o coeficiente do termo linear é a condição de mínimo. E vai ter o termo quadrático. Nós vamos ter um termo aqui que vai ser menos M2, né, sobre 2H2. Então, vamos colocar aqui. Vai aparecer o termo menos 1,5 de M2 V2H2. Está aparecendo menos 1,5 de M2H2. Está vindo daqui. Então aqui termo constante, descartado, termo linear vai se juntar com o termo linear daqui, dá o coeficiente que é a condição de mínimo. Vai sair o termo quadrático, menos 1,5 de M2H2. Então esse termo aqui já está para efeito de contabilidade do termo linear, esse termo está feito. Então ficou menos 1,5 de M2. Essa constante banheiro, você descartou? Oi? Essa constante banheiro. Insisto, para isso. Descartei por quê? Porque ela é uma constante, se você tirar a equação de movimento, ela não faz nada. É uma constante padrão, é aquela famosa mudança de origem da energia, né? Na hora da energia, ela tem sentido, né? Ela é uma constante, né? Na hora da energia. Aquele vez tem muita coisa ali atrás dele. Né? Mas assim, ela é uma origem da energia, vamos dizer assim, você pode. O problema é o que você define a partir do V, isso é o que é importante. A flutuação. Vamos fazer esse termo aqui, expansão quântica disso aqui. Então vai ficar, primeiro termo, V4, volta de novo, uma constante, né? V4. Depois o termo que é linear, vai ficar 4V3H. Então esse termo 4V3H vai juntar com o termo linear daqui, então o coeficiente do termo linear vai dar exatamente zero quando eu uso essa condição aqui. V2, né? É igual a menos 2M2 sobre lá. Essa condição aqui, que é a condição de mínimo. Depois tem o termo quadrático. O termo quadrático que dá aqui é 6, né? Quando eu levo a quarta potência do primeiro, 4 vezes V3H, 6 vezes V2H2. Depois o resto já é termo puro. Então nós vamos produzir aqui um 6V2H2 vezes menos lambda sobre 16. Então, fica 16, esse aqui vai ficar um 3, aqui vai ficar um 8, isso, menos 3 oitavos, né? Isso vai ficar 6, 1, 4, 6, né? Isso é a combinação de 4, 2 a 16, então tá certo. E aí esse V2 aqui é menos 2M2 sobre lambda. Menos 2M2 sobre lambda. E aí aqui tem uma gata. Então substituir isso aqui, tá? Peguei o termo quadrático aqui, que é o 3 oitavos, e botei agora o V2, que é menos 2M2 sobre lambda H2. Então lambda cancela. E aí aqui fica 2, aqui fica menos, mais 3 quartos, né? Fica mais 3 quartos. Menos 2 aqui cancela. Mais 3 quartos dentro de 2. Dá 2, não é isso? Então esse termo aqui ficou, na verdade, junta esse com esse. Então, desse potencial aqui, eu vou juntar esse termo para ficar menos 1,5 de M2 mais 3 quartos
de M2, né? Então fica 3 quartos, né? Aqui fica 4, né? E aqui fica 2, né? Então fica 1 quarto de M2, né? Então fica menos 1 quarto, né? Não, mais 1 quarto de M2. Aqui é menos 1 meio, tem uma coisa errada aqui, peraí. Assim, porque nós tínhamos o seguinte, peraí, aqui a gente menos M2, então, só um instantinho só, menos M2. Aí isso aqui ficou V mais H ao quadrado sobre 2. Eu acho que o problema é que a gente começa a definir o potencial. Você viu como sendo M2 mais lambda. Não, botei menos M2 está aqui, quer dizer, o V para nós, a gente tirou o V, a gente tirou o V daqui, menos M2, o módulo de φ ao quadrado, menos lambda sobre 4, o módulo de φ à quarta. Isso aí é o potencial. Esse aqui é o potencial. Então, na Lagrange fica menos potencial. Pois é, T menos V. Ah não, isso aqui já eu estou pegando T, o potencial é mais. O potencial é isso aqui mais isso aqui. Então é T menos V. Estou pegando T menos V. Estou só minimizando agora isso aqui. Minimizando isso aqui, então vai produzir menos 2 M2. Módulo de φ. Derivando em relação ao módulo de φ. Menos lambda, módulo de φ a terceira, certo? Então a gente sabe que faz aquilo, fica módulo de φ ao quadrado. Então fica isso aqui tem que ser igual a menos isso. Certo? Então fica módulo de φ ao quadrado é menos 2M2 sobre lambda. Então V é raiz, então P2 é menos 2M2 sobre lambda. Isso aí tá ok. Estamos guardando isso aqui. Então só deve ter sido na hora da gente levar. Então vamos fazer isso aqui de novo. Só aquela expansãozinha. Menos M2. E aí nós colocamos V mais H sobre raiz de 2 ao quadrado. Então fica V mais H ao quadrado sobre 2. E aqui, menos lambda sobre 4. Então tem que ser isso aqui ao quadrado. Vai ficar V mais H à quarta sobre 4. Certo? Então fica menos lambda sobre 16, como a gente tinha colocado. Então aqui ficou. Primeiro, então, o tempo que vai importar para nós é menos 1 meio de M2 H ao quadrado. E o tempo que vai importar para nós aqui é o termo quadrático também. Então aqui é 6 V2H2. Então fica menos lambda sobre 16, 6 V2H2. Dá 3 oitavos, né? 3 oitavos. Isso. 3 oitavos. E V2 menos 2 M2 sobre lá. Tá certo. Então fica mais 3 quartos, não é isso? Mais 3 quartos. Né? Lambda cancela. Então fica menos 1 meio mais 3 quartos. Né? Fica 1 quarto. 1 quarto, né? Fica 1 quarto. Ah, tá certo. Então fica mais 1 quarto, né? Então fica mais 1 quarto, não é isso? De M2H2, não é isso? Mas mais 1 quarto de M2H2 é menos 1 meio. Menos 1 quarto, é menos 1 meio, vou colocar assim. De menos 1 meio de M2H2. Vamos colocar assim, porque quando a gente normaliza o Klein-Gordon, ele é 1 meio de dμφ ao quadrado menos 1 meio do termo de massa ao quadrado, menos 1 meio de μ2 de 2. Então a massa é o menos 1 meio de M2, certo? Como M2 é negativo, essa massa é positiva. Então tá certo. Então fica realmente mais 1 quarto de M2H2. Mais 1 quarto de M2H2. Então esse mais 1 quarto de M2H2 está me dando uma massa legal. Então está me dizendo que esse campo H, então o campo H desacoplou em termos livres. Então olha que o campo H puro eu ganho um Klein-Gordon. Então eu ganho um campo de Klein-Gordon escalar real. dμH ao quadrado mais 1 quarto é menos 1 meio, que é o termo de massa, menos 1 meio de μ2H2. Mas quem é esse μ2? É menos 1 meio de M2. Como M2 é negativo, então eu tenho uma massa positiva, então está direitinho. Então esse é o nosso Higgs. Ele é neutro, porque ele é um escalar real, e com uma massa bem definida positiva. Beleza, então a gente tirou o Higgs. Então isso saiu daqui. Então eu já posso até jogar fora já.
Já olhei a física, os elementos da propagação do Higgs já está ok. Pronto, vamos só colocar aqui agora, então, mais o meio do dqui ao quadrado. Vamos aqui. Então, vamos tirar a parte lá. Então, o que a gente está observando é isso, que se não houvesse campo de gate, esse campo aqui, que seria o bóson de Goldstone. Mas, então apareceria um escalar de massa nula, que é a fase. Né? O campo, já tirei o campo de Higgs aqui, com a massa dele bonitinha. Agora, como ele é um campo de, como a simetria é local, ele se acopla então com a Mi. Então, é por isso que eu não posso dizer que esse campo é um campo de massa nula, porque ele não tem massa aqui. Mas ele se acopla, ele se mixa com esse campo aqui que tem massa. Então, o que nós temos que fazer daí? Então, nós temos agora um sistema de um campo único, a gente tem um campo mixado. Então, vamos só olhar duas, aí agora é que vem a condição. O que seria o gauge unitário? Então, vamos olhar. Quem é a nossa transformação? Então, a linha Mi é a Mi mais dmi alfa. E o filinha é exponencial de φ alfa. Então, quem é o filinha? O filinha é V mais H sobre raiz de 2 é aí que sobre V. Linha. Então, isso aqui é exponencial de alfa V mais H sobre raiz de 2 é aí que sobre V. Então, o que a gente observa é que esse alfa ele não passa pelo H. Ele só vai atuar no Qi. Então, o que a gente está observando é que linha sobre V é Qi sobre V mais alfa. H' é igual a H. E a transformação ela só entra na fase. Só deixa Qi mais alfa. Qi mais alfa vai fazer o papel do Qi linha. Então, nós teríamos que, vou apagar isso aqui então, sai daqui que o H' é igual a H. Da transformação do Higgs, H' é igual a H, o campo de Higgs é invariante, de fato ele é um escalar neutro, ele não vê fase. Então eu teria que Qi' é Qi mais alfa, mais V alfa. Beleza? Então a gente tem essa transformação aqui. Qi' é Qi mais V alfa. Então, a primeira possibilidade, gauge unitário. Eu posso fixar o parâmetro alfa completamente em termos do Qi. Então, se eu escolher alfa igual a menos Qi sobre V, isso me dá Qi' igual a zero. Ou seja, eu posso sempre zerar. E se eu fizer uma transformação de gauge, esse sistema aqui, ele é invariante. Então, se eu botar linha em tudo, ele é invariante. Então, eu posso escolher o Qi' igual a zero. Escolher Qi' igual a zero, ou seja, zerar o Qi significa zerar esse termo. Então, eu zero esse termo, zero esse termo. Então, gauge unitário é zerar o Qi. Então, o gauge unitário é isso igual a zero, isso igual a zero. Esse alfa não é o mesmo. Oi? Os alfas não são o mesmo. Não, são mesmo. A transformação desse é a mesma desse. Que é a transformação... Assim, por causa dos termos de derivada. Isso, por causa disso, porque na verdade, quer dizer, a simetria de gauge que eu tenho aqui, desde o início, né, desde que a gente montou esse Lagrangiano aqui, a simetria de gauge era a linha Mi igual a Mi mais dmi alfa e filinha igual a L elevado a I alfa φ. A simetria de fase do φ, que é o φ é um campo carregado, e a simetria de gauge no Mi. Aí a gente agora reexpressou isso em termos do H e do Qi, e aí viu que a simetria ficava toda no Qi, certo? Então, no gauge unitário, eu elimino o Qi. E aí eu tenho lá o meu termo, eu tenho menos 1/4 de F mini ao quadrado, mais o meio disso aqui. Então a gente vê que a massa, né? Então a massa do campo de gauge, isso aqui fica exatamente o sistema de Proca. Menos 1/4 de F mini ao quadrado, mais o meio de M2 a Mi. Então isso aqui fica exatamente já normalizado com a massa de Proca, G2D2. Então tá aí. Então a massa do bóson vetorial é G2D2, gauge unitário. Qi igual a zero. Agora, se o Qi não é zero, então, vou apagar isso. Se o Qi não é zero, então, a linha Mi
igual a Mi mais DMO. Vamos fazer uma coisinha só aqui rapidamente. Vamos escrever, antes de voltar isso aqui, vamos escrever esse lagrangiano de uma forma unificada. Como esse termo aqui é um mixing, né? Vamos fazer aquele esquema que a gente faz. Vamos definir um campo, um campo x' maiúsculo, que vai ser para nós a Mi, definir um dublete. Esse dublete aqui. Então esse lagrangiano aqui, vamos escrever isso aqui. Esse termo aqui a gente já sabe muito bem como tratar ele. Ele é um meio, a Mi, da Lambertiano, beta Mi, a Mi, de sempre. Esse termo aqui é o que? Esse termo aqui, então está tudo aqui. Então a gente pode escrever esse termo da seguinte maneira. Esse lagrangiano eu vou escrever da seguinte maneira. Vamos escrever ele como sendo x', e aqui vamos botar x' transposto, vamos dar a Mi aqui, vetorinha, vou botar aqui uma matriz 2×2, e aqui o x'. Então, esse termo aqui é o termo que acopla a Mi com a Mi. É a Mi Ki. Então, esse termo aqui é a Mi com a Mi com Ki, Ki com a Ni e Ki com Ki. Então, esse termo aqui, então, o termo que acopla a Mi com a Mi, tem como, e vamos botar fatorar o meio na frente. Então, ele vai ter da Lambertiano, beta Mi. E aí tem esse, já fatorei o meio na frente, vai entrar aqui mais G2, V2, beta Mi. Esse termo aqui, ele é A com A, e esse termo aqui é A com A. Esse termo aqui seria A com Ki. Então esse termo aqui a gente normaliza, a gente simetriza, fica GV sobre 2, dmi Ki, a Mi, mais GV sobre 2, dmi Ki, a Mi. Não fiz nada, só decompus ele como sendo meio dele mais meio dele. Agora aqui eu faço uma integração por partes, supondo justamente que eu estou jogando fora os casos não perturbativos. Então também antes de Mi é Mi, e aqui fica um sinalmente, eu integrei por partes. Então esse termo aqui é o termo que acopla a Mi com o Ki. Então esse termo aqui, fatorei o meio e fatorei. Então aqui vai ficar GV de Mi. Esse termo aqui vai produzir, ó, vai produzir o AMI de Mi Ki. Aí esse termo aqui é esse aqui. É menos GV Ki de Mi ali. Bota de Mi ali. Isso aqui é parâmetro mudo. E aqui depois o termo que faz Ki com Ki. O termo de Ki com Ki é esse termo que tem um meio na frente também, é menos da Lambertiano. Oi? Ali da esquerda. Está faltando um DI, perfeito. Perfeito, então tá certo. Então tá, então esse é o lagrangiano, quer dizer, é o lagrangiano misturado, quer dizer, eu tenho uma forma quadrática unificada, eu tenho um dublete, porque eles estão misturados, né? E aí, se eu olhar para esse determinante aqui, deixa eu apagar isso aqui, agora pode ir embora, depois eu precisaria disso, deixa eu escrever esse lagrangiano aqui em cima. Bom, nós estamos usando esse lagrangiano L2, vamos retomar ele aqui, é menos 1/4 de F' ao quadrado, mais o meio, precisaria um instantinho, dmi Ki ao quadrado, mais o meio, G2, a Mi, depois o campo de Tiago está aqui, né? Mais GV, dmi Ki, a Mi. Então a gente acabou escrevendo desse modo. Agora era tudo que eu tinha, né? Então tá, esse cara aqui, esse cara aqui se decompôs nesses dois, esse cara aqui está sendo fatorneio direitinho. Então esse aqui é uma matriz, né? 5×5. Esse setor aqui é 4×4, né? Esse setor aqui, então esse aqui é uma matriz 4×4, isso aqui é uma matriz com uma linha, uma coluna de 4 linhas, isso aqui é uma matriz justamente com uma linha de 4 colunas, isso aqui é 1×1. Essa matriz aqui é 5×5. Essa matriz está fazendo essa estrutura para nós. Isso aqui é um AMI, isso aqui é um Ki. Essa matriz está assim, aqui é um AMI e aqui é um Ki. Então essa matriz aqui está. Esse setor aqui é 4×4,
esse setor aqui é o amigo aqui. Então eu vou ter, né, essa linha aqui, e esse aqui multiplicado pela linha. Então eu tenho essa matriz 4 por 4, e aqui eu tenho uma matriz de uma linha de 4 colunas. Aqui eu tenho uma matriz de 4 linhas e uma coluna. E aqui, então, é 5 por 5, e aqui é uma matriz assim, e aqui é um ponto, né? Então ficou todo, isso aqui é tudo 5 dimensional. Então eu tenho que olhar essa matriz, né? Quem é o determinante dessa matriz aqui? Então nós já sabemos, né, que quando eu tenho uma matriz desse tipo assim, já vamos fazer isso aqui, uma matriz que tem essa estrutura, né? Aqui eu tenho uma matriz A, 4 por 4, aqui eu tenho uma matriz B, aqui eu tenho uma matriz C e aqui eu tenho um número, 1 por 1. Então o determinante dessa matriz, eu posso escrever como sendo determinante de A menos B, B eu posso fazer o contrário, determinante de B menos C, A menos 1B, vezes o determinante de D. Quando eu tenho uma matriz assim, dividida em submatriz, eu posso fazer assim. Eu quebro essa matriz assim, então eu pego o determinante dessa menos essa menos uma vezes essa, e fiz o determinante dessa. Então a gente vai estudar basicamente, né, calcular o determinante de D, né, menos C, opa, beleza. Tá só? Vamos já ter essa matriz aqui. Então, eu vou ter D é isso aqui, menos da Lambertiana. Menos C, que é menos G, D, DI. Essa matriz aqui é menos 1. Então, como é que nós invertemos esse objeto? Isso aqui a gente já sabe. Da Lambertiano, isso aqui é eta mini, é teta mais ômega. Então, eu vou ter da Lambertiano mais G2, V2, teta mini, mais G2, V2, ômega mini, né? Então, eu escrevi desse modo. Eu compus o eta como sendo teta mais ômega. Então, fica da Lambertiano mais G2, V2, teta, mais G2, V2, ômega. Então, eu sei inverter essa matriz aqui. É 1 sobre da Lambertiano mais G2, V2, teta, mais 1 sobre G2, V2, ômega. Vamos botar aqui, então, DA menos 1, eu sei quem é. A menos 1, então, é 1 sobre da Lambertiano, G2, V2, teta mini, mais 1 sobre G2, V2, ômega mini. E aí, D menos A menos 1 vezes B. Matriz B é GVDI. Beleza. Então, esse aqui é da Lambertiano. Então, esse cara aqui a gente já sabe, ó. Toda vez que o B interferir com teta mini, esse aqui é transverso, esse aqui é longitudinal. Então, esse aqui nunca vai contribuir. Então, isso aqui, esse termo aqui é o menos da Lambertiano. Aí eu tenho, ó, menos, fica mais. Então, mais G2, V2, G2, V2, G2, V2, D, DMI, DI, mais DMI, DI é da Lambertiano, ômega mini, sobre G2, vezes 1 sobre G2, V2, ômega mini. Então fica ômega mini, G2 cancela. Mas então, ômega mini é o próprio ômega mini. O ômega é uma projeção. O ômega ao quadrado é ômega. Então, ômega mini vezes ômega mini é ômega mini. Então, isso aqui é DI sobre da Lambertiano. Então, ômega mini é 1. Então, esse cara cancela esse. Ômega mini é 1, então fica menos da Lambertiano mais da Lambertiano. Então, essa matriz tem determinante zero. Então, o que a gente já sabia que tinha que ter. O determinante dessa matriz é zero. Essa matriz não é inversível. Justamente, o fato dessa matriz não ser inversível é porque eu tenho uma simetria de gauge. A gente já tinha visto isso lá no nosso curso de QED. Quando eu vou inverter, quando eu tenho uma matriz bilinear, então um lagrangiano bilinear, eu tenho um determinante nulo na matriz que está no bilinear, significa que eu tenho uma degenerescência. Determinante igual a zero significa que eu tenho infinitas soluções. Então eu tenho simetria de gauge. De fato, então, a simetria que a gente tem desse lagrangiano que sobrou
é o lagrangiano do campo vetorial com o bóson de Lorenz, a simetria é essa aqui, a linha μ igual a μ mais de alfa, e o que linha